Oi, gente, bom dia. Eu falei que eu não ia fazer live hoje, eu não ia mesmo. Eu não tenho como vir aqui meio-dia, mas eu senti de vir falar uma coisa. Acho que essa vai ser uma live mais rápida do que as que eu faço, normalmente meio-dia. Mas me veio muita reflexão aqui. Eu falei, vou ter que abrir uma live pra falar, porque se eu abrisse o stories pra falar toda a reflexão que eu queria falar, ia ficar gigante, ninguém ia querer assistir. Bom, essa live aqui, gente, todas as lives que eu abro, todas as horas da consciência, elas têm um objetivo: tornar vocês mais independentes emocionalmente, tá? E hoje eu queria trazer uma consciência que é a seguinte: a gente dentro da empresa, ou dentro do trabalho, seja lá onde for que você trabalha, muita gente tem uma mentalidade do seguinte: tudo que me é colocado, então, me colocaram um curso para fazer, me colocaram uma tarefa nova para fazer, me colocaram para quebrar o galho e cuidar do trabalho de alguém. Tudo que você recebe em relação a oportunidades do seu trabalho é uma oportunidade, entende? Porque o que acontece, gente? Se a gente ficar com a mentalidade, eu não vou fazer nada diferente, eu não quero aprender nada, eu não quero testar nada. Gente, a gente só cria poder nessa vida, poder de escolha, quanto mais a gente se desenvolve. Porque se você aproveita que está dentro da empresa ou dentro do seu local de trabalho, seja ele qual for, e você se desenvolve, você está criando habilidades para você ter poder de escolha. Para que se você estiver num lugar que não está se identificando mais, que não está te dando oportunidade de crescimento, você possa ir para outro, mas você vai para outro muito mais com fator diferencial competitivo, entendeu? Porque você trabalhou em si. Então, gente, a independência é a gente andar por essa vida sem apego. Ai, não, eu tô apegada ao meu cargo, a minha função, minha profissão, sei lá o quê. Não vou fazer nada de diferente. Surgiu uma oportunidade aqui. Não quero aprender essa habilidade. Quanto mais você se limita e não quer aprender habilidades que a vida está te trazendo, oportunidades que a vida está te trazendo, mais é você que está se limitando. Então muita gente reclama do trabalho, reclama que a empresa não dá oportunidade, ou o local de trabalho que você trabalha não dá oportunidade, mas você está se limitando. Você não está querendo se tornar mais do que você é hoje. Inclusive internamente, né? Porque às vezes você vai ser desafiado a exercer uma função que você não exerce porque você vai estar ajudando alguém, trabalhando num projeto, e com isso você vai conseguir acessar habilidades que hoje o seu cargo te limita. Você não consegue acessar só pelo seu cargo. Mas aí surgiu um projeto, surgiu uma oportunidade, surgiu algo que a empresa precisa que você desenvolva que vai além da sua função. E ao desenvolver aquilo, você aprende uma habilidade e se torna mais de quem você é hoje. Se você é mais de quem você é, gente, você pode escolher. Essa empresa não tá fazendo sentido? Eu consegui ir para outra, só que eu vou para outra não como talvez as pessoas que estão ali com o mesmo cargo que eu tenho experiência. Eu tenho uma experiência diferente, porque eu me propus na minha empresa anterior a aprender. Então, às vezes a gente participa de implantação de sistema. Às vezes um colega entra de férias e a gente ajuda ali na tarefa dele. Às vezes a empresa paga um curso pra gente fazer e a gente faz isso reclamando. Ou às vezes tem gente que escolhe nem fazer. E quem escolhe não fazer tá perdendo uma oportunidade de aprender. Porque quem aprende é mais de quem é. Nem que o aprendizado não é só conhecimento técnico, gente. Se você está exercendo uma função diferente, se você está num projeto diferente, você também vai aprender sobre habilidades comportamentais, porque talvez você vai lidar com desafios que ali na sua bolha, na sua função, você não fazia nem ideia que existia. A gente não só aprende nessa vida conhecimento técnico, não. A gente também aprende a nos desenvolver com tudo que a vida oferece. Às vezes a empresa vai trazer um projeto, uma implantação de sistema, uma mudança de cultura que vai te desafiar internamente também. Isso é ótimo para você. Gente, guardem uma coisa: tudo que você constrói em você é sempre seu. Não importa o lugar para onde você vai. Então, a empresa hoje não me valoriza. Tudo bem, tudo que você adquirir de conhecimento, você leva para onde você for. Esse é o nosso maior poder de escolha. Eu só consigo escolher se eu trabalho em mim para oferecer ao mundo valor. Qual que é o valor? Quem eu sou? As qualidades que eu tenho,
os dons que eu tenho, o que eu desenvolvo em mim, as capacidades comportamentais que eu tenho e o meu conhecimento técnico. Não é só o conhecimento técnico. O seu valor é ser você. É o que você entrega você. Só que se você escolhe não trabalhar em você está se limitando, entende? Você só vai entregar aquilo que você der conta de entregar. A gente só transborda aquilo que a gente tem. Quando você começa a navegar, isso aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei numa empresa por quase 10 anos. E eu, por muito tempo, eu ficava muito com raiva e revoltada porque eu não queria fazer qualquer atividade que não fosse ali do meu escopo. Eu não queria ajudar. Eu não queria. Quando tinha implantação de projeto de sistema de curso, eu falava, vai que saco, outro curso. Até que eu entendi que essas oportunidades, na verdade, estavam me fazendo melhor. E que eu estava me levando para as promoções que eu estava conseguindo dentro da empresa. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu ia ficar no mesmo tanto que eu estava, a nível de mentalidade, a nível de comportamento e a nível de conhecimento técnico, e eu não teria oportunidade de sentar em novas cadeiras. Eu só consegui sentar porque eu fui além do que eu era. Então, quando eu entendi isso, eu nunca mais, eu juro pra vocês, eu comecei a olhar as coisas como, ai que saco, ai que chato. Eu comecei a olhar, oportunidade, quero. Ainda que eu tivesse, às vezes, até com falta de paciência, desconforto, a gente sente, tá tudo bem. Não é que você vai assim, eu vou amar fazer. Não, você pode ficar desconfortável fazendo. Mas eu fazia mesmo desconfortável porque eu olhava pro resultado. Eu falava, se eu superar isso aqui, eu vou ser melhor do que eu era ontem. Melhor. Porque a competição é com a gente mesmo. Não existe competição com o outro. A competição com o outro é quem tá no ego. Com o outro, eu não mudo o outro, então eu não tô competindo com ele. Eu mudo a mim, então a competição é comigo. Com quem eu era ontem e quem eu sou hoje. E o que eu quero? Quem eu quero ser no futuro? Que habilidades eu quero? Que pessoa que eu quero ser? Que comportamento eu quero ser? Para conseguir sentar nas cadeiras que eu um dia sonho sentar. É claro que a gente sabe que tem questões políticas, tem, gente. Mas se você faz o seu trabalho, você se torna melhor do que você era só por ter feito o trabalho. Entende? Se você se propõe a participar de um projeto que talvez você não participaria, você está ali quebrando galho, que bom, isso é uma oportunidade para você. Enxergue isso como oportunidade. Talvez, na sua função, se você realmente se limitasse, você nunca poderia, pelo menos não agora, participar daquele projeto. E o projeto está te dando a oportunidade de ampliar. E quando você amplia, aprende novas habilidades, novas visões, novos comportamentos, novos desafios, você supera seus próprios desconfortos, você é mais de quem você era. Você não é a mesma pessoa que começou o curso, a mesma pessoa que começou o projeto. Entende? E quando você entende que isso fica com você, independente da empresa, você enxerga que, na verdade, a empresa, mesmo sem ter consciência, está te dando uma oportunidade. Ainda que ela esteja só quebrando um galho ali, uma visão financeira, econômica, não importa a visão dela. Importa a sua visão. Eu não mudo a empresa, eu mudo a mim. Eu não posso chegar numa empresa e falar, eu quero que a cultura seja diferente. Não. Eu entendo o que eu estou fazendo ali e eu melhoro a mim para sair daquele lugar se aquela é alguma cultura que não combina comigo. Gente, a gente não muda nada nessa vida, está no nosso controle. Você não chega das empresas e fala, vai ter que ser do jeito que eu quero. Não é assim que a vida funciona. Ou outro vai ter que ser do jeito que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. É você mudar você. Se hoje você não está satisfeito com quem você é e com o trabalho que você exerce, você trabalha em você. O que falta em mim para sentar nas cadeiras que eu quero? Que desconforto eu não estou superando? Que limite eu não estou colocando? Que conhecimento eu não estou buscando? Que confiança eu não estou construindo em mim? O que está me faltando? Que medo está me paralisando? Façam essas perguntas. E não só façam essas perguntas, como movimente-se. Se movimenta. Busca. Se entendeu que falta confiança, então você tem que fazer ações de confiança para confiar em si mesmo. Se percebeu que é o medo, então você vai criar estratégias dentro da sua vida para superar o seu medo. Você vai começar aos poucos. A gente não pula daqui do, não tenho medo para vou. Agora tá confortável. Não, a gente caminha todo dia um pouquinho. Aí eu tenho medo de falar. Começa a falar um pouco. Mesmo com desconforto, fala alguma coisinha. Aí daqui a pouco você fala mais. Daqui a pouco você vai estar falando, não vai estar nem aí para quem tá escutando.
Mas você não sai do... Hoje eu não falo pra nossa, eu falo pra caramba e não sinto medo, não. Você vai, medo, 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 olha, até que o medo não tá tão grande assim. Entende? É assim que a gente se desenvolve nessa vida, gente. Agora, se a gente senta no lugar de... não gosto do meu trabalho, não quero fazer nada, porque a culpa é dessa empresa, porque a culpa é do meu trabalho, porque a culpa é do meu chefe, porque a culpa é do mundo, da sociedade, do sei lá o quê. Você tá se paralisando. Você não vai mudar as coisas. A gente sim tem uma influência sobre as coisas, mas a mudança a nível coletivo ela é lenta. E ela depende de cada um. Então, assim, se eu não mudo o outro e a mudança do coletivo depende de cada um, não há nada que eu possa fazer a não ser o melhor que eu posso ser. Porque eu mudo as pessoas, não mudo, mas eu posso influenciar sendo quem eu sou. Gente, e quando eu mudei isso na empresa, quando eu criei a mentalidade assim, cara, eu vou aproveitar as oportunidades porque eu quero crescer. E eu quero crescer primeiro enquanto pessoa, porque eu sei que se eu crescer enquanto pessoa, conhecimento técnico, comportamental, habilidades, quanto mais eu desenvolver isso, mais eu vou ter oportunidades. Eu tô criando as minhas próprias oportunidades dentro dessa empresa ou fora dela. Inclusive eu saí da empresa, eu tava disposta a sair mesmo. Se ali não tivesse lugar para mim. Mas eu sabia que eu tinha que trabalhar isso em mim para conseguir sair. Porque se eu me limitasse, eu ia ficar presa ali. Porque eu mesmo estava me prendendo naquele lugar pela minha própria falta de ação e limitação. Entende? É a gente que se prende aos lugares, não é o lugar que prende a gente. Quando eu comecei esse movimento de tudo é oportunidade, eu vi que as pessoas ao meu redor também começaram a enxergar isso. Então as pessoas chegavam um projeto, a gente já abraçava o projeto achando é bom, falando, nossa, o que nós vamos aprender, será? E sim, a gente começou a entender que o conhecimento ficava pra gente. Gente, o maior patrimônio que a gente pode ter nessa vida é ser quem a gente é. E ser quem a gente é, a bagagem é composta por tudo que você conhece. Técnico, habilidade, dom e comportamental, entende? Então, assim, sua história, o que você superou, essa é a sua maior riqueza. Isso ninguém tira de você. A confiança que você conquistou, o conhecimento técnico, a sua experiência, como você aplicou esse conhecimento técnico, a sua visão de mundo, de você, das pessoas, seu comportamento, suas habilidades. Gente, ninguém tira isso da gente. Por isso que é nosso maior patrimônio, porque a pessoa pode até querer tirar. Como que ela vai tirar? Entende? Então, assim, trabalhar em você nunca é um desperdício de vida. Nunca é. É só ganho, é só acréscimo de vida. Inclusive, Joel tem uma frase maravilhosa que é: o trabalho devolve mesmo, gente. Se você faz o trabalho interno, você constrói em si sustentação e segurança interna que ninguém tira. Se você faz o trabalho externo, aprende, adquire conhecimento, ninguém vai tirar o seu conhecimento. Nada vai ser tirado de você. Por isso que ele devolve. O que ele devolve? Ele devolve no sentido de isso é seu, ninguém te tira. Então tem um esforço? Tem, pra tudo na vida vai ter. Quer mudar? Quer ser uma pessoa melhor do que você é hoje no aspecto de eu quero sustentar mais, eu quero ter uma mentalidade melhor, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, comigo, com o dinheiro, com a família, com o trabalho. Se você quer ir pro mais, você vai ter que sustentar o desconforto, porque não tem como você acessar uma coisa nova e não sentir desconforto. Você vai sentir medo, insegurança, vai ter vontade de voltar para trás, às vezes. E tudo isso faz parte do processo, é você conhecendo. Como uma criança que está aprendendo a andar. As crianças vão aprender a andar e fica lá, cai, não cai, fica com medo, algumas volta, não quer, volta a engatinhar. Um dia ela anda. Ela precisou de um processo para andar, a gente precisa de um processo para crescer. Por isso que o trabalho devolve. Se você se propor a fazer o trabalho, ele vai te devolver com o conhecimento, seja o conhecimento interno se o trabalho for interno, ou externo se o trabalho for externo, entendeu? Gente, quando a gente entende isso, que a maior devolução do trabalho é essa construção dessa bagagem que a gente vai ter na vida e que isso ninguém pode tirar da gente, e que aí pouco importa onde você tá. Se você tá trabalhando na sua bagagem, você escolhe onde você quer estar. Você abre, você cria as suas próprias oportunidades quando você trabalha em você. Se você fica esperando só a oportunidade acontecer, aí você depende de muita coisa, pode ser que aconteça, às vezes demora mais do que você gostaria, sabe? Você fica à mercê.
das coisas. Quando você senta no lugar de eu sou líder da minha vida, eu vou melhorar minhas escolhas, eu vou decidir que eu vou construir minha bagagem o melhor que eu puder. Ah, é o melhor do mundo? Não. É melhor que os outros? Não. O melhor que eu consegui. É cada um na sua jornada. Gente, vamos pegar essa lente que a gente fica olhando pro externo e trazer a lente para aqui, ó. Sua vida. A sua vida é muito mais relevante do que a vida de qualquer pessoa. Então tira essa lente, coloca a lente aqui. É só aqui que você tem de fato o poder de fazer alguma coisa. É você sentando na sua cadeira de dono da sua vida, dono das suas escolhas, porque é isso que você é. E decidindo quais escolhas você vai fazer. Quais desafios hoje você tem na sua vida e você escolhe superar. Todos os dias você vai sentar na sua cadeira e você vai se propor a viver o melhor que você pode dentro das suas condições. E assim, quanto mais você cresce, mais você aumenta as suas próprias condições e você vai caminhando e crescendo. Não tem outro jeito, gente, eu sinto muito. Às vezes a gente acha assim, não, porque eu vou ficar esperando a empresa me reconhecer. E se ela nunca reconhecer? O problema não era que você não tinha potencial, mas seu potencial só vira potência se você colocar em prática. Se você ficar esperando a empresa te reconhecer, não, você tem potencial e todos têm. Não existe um ser humano nessa terra que não tem. Mas para virar potência, você tem que colocar seu potencial em prática. Coloque em prática, se reconheça. Que o reconhecimento vai vir quando você se reconhecer, quando você falar, eu vou colocar meu potencial, sou bom sim, tenho dom, todo mundo tem dom, descubra os seus. Todo mundo tem. Procure uma ferramenta de autoconhecimento, ou então começa a se perceber no seu dia a dia que você vai descobrir. O que você faz com muita facilidade, todo mundo tem isso. Coloque isso em prática. O que você ama fazer? Que temas você conversa, você fala, ou você pesquisa que você passaria horas fazendo isso? Procura mais disso. Que desafio hoje na sua vida é um... E assim, não precisa mudar a vida toda. Escolhe um desafio. Hoje, pra mim, o que é desafiador? Mais desafiador. Foca naquilo. Como é que eu vou fazer? O problema é que eu não durmo. Então, que eu vou criar estratégia hoje pra eu dormir melhor, porque eu sei que eu vou ter um foco, um nível de concentração e de atenção pra cuidar melhor das minhas escolhas. Meu problema é a saúde. Então, hoje eu vou começar a cuidar da saúde, que seja começar a beber água. Que seja começar a usar a escada em vez de elevador. Que seja começar a comer uma fruta por dia. Crie as estratégias, gente, porque não dá pra falar, não, eu quero saúde, eu quero dormir bem, eu quero um monte de coisa, mas o que eu tô fazendo pra isso? As minhas escolhas me aproximam disso ou me afastam? Se elas me afastam, como você imagina que você possa atingir seus objetivos, sendo que você mesmo está fazendo escolhas que não levam você para aquilo, ou não te aproximam daquilo? Porque, gente, nessa vida, a gente se transforma pelo próprio processo, entende? Às vezes você não chega no objetivo exato que você queria, mas você já não é a mesma pessoa que começou. O próprio processo já te transformou, você já cresceu. Mas eu ainda não tô onde eu gostaria. Perfeito, você ainda tem vida pela frente, calma. Não é assim, não é um pulo. Pulei, pronto, acabou, agora minha vida é perfeita. Não é assim que acontece. Mas você já não é a mesma pessoa. Se você se propor a, de fato, falar, não, eu vou sentar nesse lugar e eu vou melhorar minhas escolhas, eu vou melhorar minha vida e eu vou fazer o que eu posso de mais simples, o que tiver ao meu alcance, sem olhar pro lado. Tira o foco do, mas o outro faça aqui, não interessa o que o outro faz. Faça você o que você dá conta. Tira o foco do outro, que o foco do outro só atrasa a sua vida. Que você fica preocupado com o outro, não faz aquilo que você poderia fazer. A coisa mais simples que você poderia fazer é cada um vai ter que saber o que dá pra fazer, porque eu não conheço o contexto de todo mundo pra ficar dando exemplo aqui. A liderança é isso, olha pra sua vida e decida o que você quer. Não vai vir alguém, não dá pra ficar esperando o externo, porque o externo vai agir como ele acha, vai agir como ele quer. Porque, gente, quem comanda empresas são pessoas. Como é que vocês querem? Pessoas não são perfeitas também, não. Nós não somos e o outro também não é. Ninguém é acima, ninguém é abaixo, todo mundo aqui, ó. O cargo não faz o outro acima de você, não. O cargo faz ele ocupante daquele cargo, só isso. É um ser humano imperfeito que ocupa aquele cargo. Você é um ser humano imperfeito que ocupa o seu cargo hoje. Ninguém tá aqui, ninguém tá aqui. Existe hierarquia na empresa por uma questão de ordem. Por uma questão que
Alguém tem que ditar a regra. Aí criar a hierarquia, porque senão fica bagunça, porque senão cada um quer colocar a sua visão, seu ponto de vista. E se não tiver uma organização... Agora, a empresa escuta ou a empresa não escuta? Aí cada um vai ter sua cultura. Tem empresa que é mais aberta, ela deixa os funcionários falarem mais, e tem empresa que não, cada um vai ter sua cultura. E ela vai ser influenciada por todo mundo que trabalha lá dentro. Entende? Então não dá pra gente colocar dirigentes de empresa em lugares de perfeição e ficar esperando que ele resolva a sua vida. Ele não vai resolver, ele é imperfeito. Pode ser que ele tome decisões que você não concorde. Porque, gente, cargo não é juízo de valor. Cargo é só cargo. A pessoa que chegou ali, algum motivo teve. Não vou entrar nos méritos aqui de motivo. Ai, mas conhecia sei lá quem. Ok. Não cabe a você julgar. Cabe a você olhar pra sua vida e falar, tá, pra onde eu quero chegar? Que escolhas eu preciso fazer hoje? Assim você muda. Porque se você ficar, não, porque é um absurdo, porque fulano tá naquele lugar e não merecia. Tá, você tá olhando pro fulano não vai sair porque você quer. Ele não vai deixar de ser ele porque você quer. E você tá perdendo seu precioso tempo de vida preocupado com uma coisa que você não muda. Ainda que seja injusto ou que você ache injusto. Gente, entende? A gente tem que desapegar. Ah, eu acho injusto, tá bom. Então foca na sua vida. Porque você achar injusto, você ficar focado naquilo, se você não acha justo, se um dia você sentar nessa cadeira, seja diferente. É assim que a gente transforma. Se você não concorda hoje com a conduta de alguém que está numa cadeira de liderança, então melhora a si mesmo. O dia que você sentar nessa cadeira, você seja um líder melhor. Porque se você não trabalhar você vai sentar nessa cadeira e você vai ser igual àquilo que você julgou. Porque as pessoas, as lideranças, elas não são perfeitas e absolutas não, gente. Elas são o que elas são. As pessoas são o que elas são. Não interessa em que cadeira ela senta. Ela é o que ela é. Ai, mas fulano é autoritário. É assim no cargo e na vida. Ai, mas fulano é muito político e não faz nada. É assim no cargo e na vida. Ah, mas fulano não assume a responsabilidade. Ele é assim no cargo e na vida. As pessoas são o que são. Então, se você quer um dia sentar nessa cadeira e ser um líder melhor, começa agora. Porque se você não começar agora, você vai sentar nessa cadeira e você vai ser o que você é hoje. Se você julga os outros, você numa cadeira de liderança, você vai ser um líder que julga todo mundo. Você quer ser essa pessoa? Porque às vezes a gente reclama muito do outro que está sentado, e se a gente sentar hoje no nosso comportamento, a gente vai ser igual. Que a gente fala assim, ai não, porque as pessoas são muito autoritárias, são julgadoras e críticas, tá bom? Você está dizendo que elas são. Mas se você não curar seu coração para olhar para elas e falar, são só seres humanos, é isso que eles dão conta de fazer, eu vou focar em mim. Que ser humano eu quero ser? Eu quero ser. O outro, o problema é dele. Ele seja o que ele quiser, não tem nada a ver com a jornada de evolução dessa alma. A minha responsabilidade é com a minha alma, que eu quero ser. Se você não quer ser um crítico julgador, não seja hoje. Porque se você sentar... Se hoje alguém chegar e te der assim, falar, ó, pronto, você ganhou essa cadeira de liderança. A partir de hoje, você senta nessa cadeira. Você será um líder autoritário e julgador. O que você é hoje, você será, independente da sua cadeira, a não ser que você faça um movimento de mudança. Você já precisa ser a mudança que você quer no futuro. Porque se você melhora a si mesmo, o dia que essa cadeira chegar, o dia que você alcançar esse lugar que você quer, você vai ser uma pessoa melhor. Se você é uma pessoa melhor, você é um líder melhor, você é um pai e uma mãe melhor, você é um amigo melhor, tudo melhora, gente. Entende? A gente é o que a gente transborda isso para todas as áreas da nossa vida. Não tem essa de, eu vou sentar nessa cadeira e vou performar uma coisa diferente. Não. Ainda que você não tenha consciência disso, você vai ter que querer performar, você começa a se vestir de um jeito, aí você arruma seu cabelo de uma forma, aí você tem uma postura, você se preocupa com a postura, mas você vai ter atitudes inconscientes do jeito que você é hoje. A sua aparência física, a sua postura, a sua fala, você quer falar em positivo, olha como eu sou, né, grande. Se você não tratar a sua segurança interna, nada disso vai mudar seu comportamento. Ainda que você ache que você está impondo um respeito, às vezes você está criando um medo, porque você está sendo extremamente autoritário, e crítico e julgador. E as pessoas têm medo de falar com você, porque elas têm medo de sair machucadas. Se você não enxerga
potencial nas pessoas, em você, você também não enxerga no outro. Se você fosse um líder hoje, você enxergaria o potencial no outro? Não, porque a empresa, ela tem que reconhecer o empregado. E se você estivesse numa posição de líder hoje, e a empresa falasse com você assim, eu só tenho orçamento para você ter uma pessoa, você vai ter que demitir. Você tem 2 pessoas. Como é que você faria essa escolha? Ah, vou escolher o que eu gosto. Porque a gente gosta muito de criticar os outros, mas a gente esquece que sentar nessas cadeiras, hoje, se a gente sentasse, a gente tem que se perguntar com muita honestidade, sabe? A liderança interna, ela é a primeira liderança dessa vida inteira. Pra depois eu liderar o outro, eu primeiro tenho que conseguir me liderar. Porque senão, se eu me lidero mal, eu vou liderar o outro mal. A gente tem que se perguntar, hoje eu sentaria nessa cadeira e como eu seria? Eu critico e julgo tanto os outros, eu acho que eu sou tão melhor que os outros, porque quem senta na cadeira de achar que é muito melhor que os outros, porque se eu critico e julgo o outro, eu tô me colocando no lugar de melhor. Que o meu ego tá me colocando nesse lugar. Será que realmente, se você estivesse no lugar dele, você faria um trabalho melhor? Com as suas habilidades, com a sua mentalidade hoje, será que realmente você não seria assim? Ou seja, se hoje a vida te desse mais poder, porque o que é liderança, gente? O que é liderar os outros? Que as pessoas acham que é status, fama. Não, gente, é poder. O que é poder? Capacidade de influenciar. Você influencia como? Sendo você. Ou seja, cargos de liderança são capacidades, são oportunidades de você ampliar quem você é. Seu potencial de influência será a ampliação daquilo que você é. Será que hoje, você, sentando nesse cargo, ampliando o que você é, você seria um líder que você se orgulharia disso? Não outro. Não queira ficar agradando as pessoas. Mas você estaria confortável? Você seria um subordinado de você mesmo? Você gostaria de ser um subordinado de você mesmo? Se pergunta isso, gente. Porque as pessoas que são muito críticas e julgadoras do outro, se elas sentarem na cadeira de liderança hoje, elas continuarão com esse mesmo comportamento e serão autoritárias. Elas serão exatamente aquilo que elas mais criticam. Porque elas não estão trabalhando dentro delas isso, para que elas saiam desse lugar. Independente do seu cargo, você não tem que ser crítico e julgador, porque você não é melhor que ninguém, não. Aí, quando você for colocado nesse cargo de poder, entre aspas, né, de expansão de quem você vai olhar e você vai ter essa consciência. Eu já não sou melhor que ninguém. Não é o cargo que me faz melhor que ninguém. Quando eu tinha um cargo menor, eu já sabia que eu não era melhor que ninguém. Então, hoje eu posso receber esse cargo e eu serei o líder que eu me orgulho e as pessoas... eu gostaria de trabalhar comigo, ainda que eu seja imperfeito. Eu não vou agradar a todo mundo e eu vou saber que isso não é um juízo de valor. Mas eu me tornei uma pessoa que vai influenciar as pessoas não pelo medo, não pelo autoritarismo, mas pelo quê? Pelo conhecimento, né? Porque a gente influencia as pessoas sendo a gente, não precisa pelo medo. Pelo medo se você quiser, se você tiver com um ego muito grande aí no comando. Você pode influenciar, gente, pela consciência, mostrando para a pessoa por que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente deveria fazer aquilo. Um líder, ele desperta nas pessoas o seu próprio potencial. Se você não enxerga o seu potencial hoje, como é que você quer enxergar no do outro? Você não vai enxergar. Você vai ser aquele líder que fica só criticando a pessoa. Você tem que também... é papel da liderança olhar para a pessoa e falar no feedback, ó, isso aqui não é legal, é um desafio, você tem que trabalhar isso, mas também olhar e falar, eu enxergo isso aqui em você. Por que você não desenvolve isso aqui? Se você já enxergou isso em você também, você se vê dessa forma? Como você se vê? Eu acho que você tem esse potencial aqui. Se você praticasse ele viraria uma potência e isso ajudaria na sua carreira. Será que a gente tem essa maturidade, gente, para fazer isso hoje? Se eu não tenho comigo, certamente eu não tenho com o outro. Isso é assim. Você é e transborda aquilo que você é. Se você não consegue ser com você, com o outro também você não vai conseguir. Não é mágica, gente. Você transborda o que você tem. As coisas não são mágicas. Não vai chegar e descer aqui, ó, em você uma autoconfiança e pronto. Agora eu posso sentar na cadeira de líder, eu vou fazer acontecer porque eu sou muito confiante, porque desceu aqui, ó, uma luz que me tornou confiante. Não é assim que acontece. A confiança, ela é construída internamente todos os dias.
Você se torna confiante todos os dias e você exala essa confiança para quem for na sua empresa, porque você é assim. Porque quem fica agindo pelo medo, né, provocando medo nos outros, não é uma pessoa confiante, pelo contrário, é uma pessoa extremamente insegura. Ela precisa ameaçar as pessoas. Ela precisa que as pessoas tenham medo dela justamente porque ela não tem segurança. Porque ela tem medo das pessoas tirarem ela desse cargo. Porque as pessoas vão descobrir que ela não é perfeita. Ai, meu Deus, eu não sou perfeito. O ego cria essa prisão mental. Que a gente anda pela vida morrendo de medo das pessoas descobrirem que a gente não é perfeito. A gente aceita, a gente não é. Não somos. Não temos todo o conhecimento do mundo, não temos todas as respostas, não vamos tomar sempre as melhores decisões. Mas temos que sustentar, porque quando a gente errar, quando a gente criticar e quando a gente julgar, a gente tem que olhar pra si e antes que o outro diga qualquer coisa, você tem que ser o primeiro a olhar pra si e falar: eita, entendi, beleza, aprendi, agora eu escolho como eu quero agir. Entendi que o comportamento não tá legal, agora eu vou escolher diferente, porque o primeiro passo é ver. Sem ver eu não consigo escolher diferente, porque se eu não enxergar o que eu tô escolhendo, como é que eu vou saber que isso é bom ou não e como é que eu vou escolher outra coisa? Entende? Então assim, a gente tem que saber na vida o que a gente quer. Primeiro ponto, então se perguntem o que eu quero. E a partir do que você quer, você pergunta: minha escolha aproxima ou minha escolha afasta? E se ela te afasta, que bom que você viu. Que bom. Glória a Deus. Eu falo isso direto quando Deus me mostra as coisas. Eu falo: glória a Deus que eu vi. Gente, pra mim essa é a maior misericórdia dessa vida. Pra mim não tem culpa, pra mim é tudo sobre autorresponsabilidade. E quando eu vejo as coisas eu falo: glória a Deus que eu vi, porque eu podia morrer, passar por essa vida sem ver nada. Ia chegar lá em cima e falar: misericórdia, fiz tudo errado. Eu tinha que vir pra melhorar e eu não melhorei, foi nada, eu fiquei preocupada, eu fiquei desorientada, eu fiquei vivendo a vida dos outros. Mas Deus é muito misericordioso, Ele nos dá a oportunidade todo dia de ver, gente. Mas Ele convida, Ele não obriga. Ele não vira pra você e te ameaça. Ele fala: olha, você está sendo assim. Você quer continuar sendo assim? É isso que Ele faz com a gente todo dia. Quando Ele mostra pra gente coisas que a gente se enxerga e fala: eita, tô sendo desse jeito, não tá legal, vou ter que mudar. Então ver é muito maravilhoso. Agradeçam por hoje se vocês viram alguma coisa. E agradeçam todos os dias da vida de vocês se vocês viram alguma coisa que vocês falam: ai, pelo amor de Deus, eu tô aqui vivo, se eu tô vivo tem oportunidade, se eu tô vivo dá tempo. Não é uma corrida, não é uma competição. É você com você. É você com aquilo que você escolher. No final, a única prestação de conta que você vai fazer nessa vida é você com você. Você está satisfeito da vida que você viveu? Ai, não tô. Então, o poder também tá na sua mão. Não tá por quê? O que quer mudar? Muda, gente. Você acorda, abre o olho e todos os dias essa é a sua maior oportunidade de mudar. A gente não muda porque a gente não quer. Essa é a verdade nua e crua. Não muda porque não quer. Ai, mas é o outro. Ai, mas é não sei o quê. Ai, mas é minha vida, minha história, minha ferida. Você não muda porque você não quer. Ah, mas não sei o que, você não muda porque você não quer. Ah, mas não sei o que, você não muda porque você não quer. Assumir isso, gente. Se a gente não assumir, não vai ter jeito. A gente vai viver em fuga emocional. Vai viver fugindo de resolver os problemas. Aí não vai resolver mesmo não, eu sinto muito. Gente, ainda que Deus viesse aqui, que a gente pensa assim, não, porque Deus vai vir, vai... Gente, se Deus descesse, se personificasse e virasse pra você e te falasse um monte de coisa, o que você ia falar? Não. Primeiro que me prova que você é Deus. Me prova, porque eu não acredito. Segundo, não acho que isso aí tem nada a ver, não. Acho que eu não sou dessa forma. Não, isso aí tá exagerando, exatamente assim. É isso que a gente faz, né? A gente não acredita. A autorresponsabilidade, gente, ela não é fofinha. A espiritualidade não é fofinha. O autoconhecimento não é fofinho, não. É você se encarar luz e sombra. Qualidade e defeito. É você encarar de frente a verdade nua e crua. Você é o líder da sua vida e você não está vivendo a vida que você quer porque você não quer. Simples assim. Fácil a execução? Não.
Existem coisas que nos prendem, existe desconforto, tem que enfrentar um processo? Sim. Mas o trabalho devolve. Se você aceita essa jornada, você cresce e você sustenta e ninguém mais pode tirar isso de você. Mas se eu não olhar com essa autorresponsabilidade assim, nua e crua, real, tipo, prática, do tipo, ou eu me movimento para viver a vida que eu quero e ser quem eu sou, ou eu continuo do jeito que eu tô e achando bom, mas é o que eu tô escolhendo, entendeu? Porque não dá pra gente não escolher e ficar culpando a vida inteira. Você tá se paralisando. E no final é você que vai enfrentar a sua própria consciência, gente. Esse é o final. O juízo que as pessoas dizem não é Deus. Deus o tempo todo ele tá falando, você é livre. O que você quer fazer? Eu tô aqui te mostrando, tô tentando te ajudar. Deus ajuda pra caramba, gente. Porque assim, se isso não é ato de amor de Deus, ele ajuda porque ele sabe que a gente pode mais. Que a gente tem mais capacidade, que a gente tem todo o potencial de ser luz. Ser luz virei um ser de luz, eu sou perfeito. Não, ser luz é ser quem eu sou, criar sustentação interna pra ser quem eu sou. Isso é ser luz. Deus, o que Deus virou pra Moisés e falou? Eu sou o que eu sou. Ele só é. Ele não tá preocupado em te provar que ele é. Ele precisa te provar, ele te prova nada. E olha que ele faz bastante coisa, hein? Tanta coisa que acontece na nossa vida. Ele até tenta se mostrar pra ver se você, de repente, vai aqui, né? Mas provar, ele deixa de existir. Ele deixa de ser ele porque você não acha que ele é alguma coisa, que ele não é luz? Não. Ele só reflete. E ao refletir, ele quer nos agradar? Não. Diz quando ele reflete os desafios pra dizer, isso aqui é você que tá escolhendo, mas não vai te levar para um bom caminho. Você quer continuar mesmo? Você tem certeza? Tá aqui a oportunidade de você avançar. Supere isso aqui que você vai ser diferente. A vida não castiga a gente, não existe castigo. O castigo somos nós mesmos que nos colocamos nesse castigo. É você que se colocou. Ai, não vou mudar não quero nem saber. Sentou, cruzou os braços e tá aí esperando alguma coisa acontecer. É você mesmo. É você que tá fazendo isso, gente. É você mesmo. E Deus tá todo dia assim. Tá aqui, eu tô te mostrando. Supera isso aqui. Tem esse desafio. Eu tô te mandando oportunidades. Mas eu preciso que você faça. Porque mesmo que ele descesse aqui e falasse com você, você não ia acreditar. Você não acredita na sua intuição. Você não acredita nas coisas que você sente. Você não acredita naquilo que te faz feliz. Você não acredita no seu potencial. Você não acredita que você é capaz. Nada você acredita. Por que se Deus descesse você ia acreditar? Será que você ia acreditar? Se ele descesse, aparecesse pra você e te falasse, eu te amo, você é super capaz, você é gigante porque você é uma expressão minha. Por isso você já é gigante por natureza. O nosso hino já nos contava isso há tantos anos e a gente nunca reparou, né? A sua alma já é gigante, porque a sua alma ela é ligada à fonte, ela é uma expressão da luz. Se Deus é gigante, você também é gigante na sua expressão. Ai, quer dizer que eu sou maior que os outros? Não, isso é seu ego, o que acha? Você é gigante porque você é luz que veio da fonte. Mas você só consegue sustentar essa grandeza que você é da sua alma, da sua essência, se você aumentar a sua capacidade. Como é que a gente aumenta a nossa capacidade? A gente fazendo uma jornada interna. Eu preciso cicatrizar meu coração, dar uma costurada ali nas minhas feridas para eu ser capaz de abrir meu coração. Por que a gente anda por essa vida crítico, julgador, fechado? Porque a gente fechou o coração. Por que a gente fechou o coração? Porque ele tá tão machucado que a gente achou que era melhor não abrir de novo para não machucar mais, que você talvez nem dá mais conta. De tão machucado, talvez, que você esteja hoje. Mas Deus tá falando, volta para dentro. Se conhece, você vai se descobrir assim, gigante, que você nem tem noção. Costura essas feridas. Volta, costura. Entende isso. Esses são desafios, são coisas que vão te levar para um próximo nível. E você vai abrindo o seu coração aos poucos. Porque não é um processo também, pá, pronto, virei luz, pá, abri meu coração. Não é assim não. É assim não. A gente vai aos poucos abrindo o coração e é um processo.
Você abre o seu coração e Deus te encontra ali. Quando você abrir. Você se fechou, ele até tenta te convidar, mas ele não vai te obrigar, ele vai virar e falar, anda logo, vem aqui. Ele não faz isso, gente. Ele é tão amoroso. A energia do amor incondicional. Isso é amor incondicional. Ainda que você não expresse o potencial todo que ele te deu, ele não deixa de te amar. Ele não deixa de te oferecer apoio, ajuda e luz todos os dias. Todos os dias ele te dá a oportunidade. Eu acordo todos os dias, eu tenho a impressão que o universo pergunta pra gente, e aí? O que a gente vai fazer hoje? Se você não sabe, peça. Usa a sua fé, seja ela qual for, toda fé é válida. Se pergunta todos os dias de manhã. Fala do jeito que você acredita ou que você sinta que faz sentido e peça. Universo, Deus, vida, seu guia, não sei. Me mostra. Me dá um sinal. Agora você vai ter que prometer uma coisa. Me dá um sinal que eu prometo seguir. Porque não adianta ficar pedindo sinal, aí todo mundo tá te mandando sinal, Deus tá te mandando seus guias, a vida, a espiritualidade, todo mundo tá te mandando, e você fala, não, você aí não acredita não. Você tá pedindo e não tá querendo receber. Abra seu coração, fala que ainda que eu não entenda, eu vou seguir. Ainda que eu não acredite verdadeiramente na minha intuição, eu vou dar um voto de confiança para ele. Eu vou falar, tudo bem. Vamos ver onde isso vai me levar. Gente, dá um benefício da dúvida, pelo menos, né? Dá um benefício da dúvida. Isso já é uma abertura. É uma fresta. Mas a luz não entra onde não tem abertura. Se você blindar seu coração, a luz não vai entrar porque ela não existe. A fonte, ela é 100% disponível. Ela não vai entrar porque ela não está encontrando lugar. É você que bloqueou, colocou um portão ali, falou de ferro e falou, ninguém tá aqui. Nem a luz, nem a falta de luz, nem nada. Eu sei, gente, que a gente foi muito machucado nessa vida. Eu compactuo. Todo mundo tem sua dor. Não existe dor maior do que o outro. A gente não compete por dor. Isso não existe. Cada um sabe muito bem as mazelas que passou e que passa nessa vida. Mas, se a gente não entrar nessa jornada de curar, cicatrizar. Porque eu acho que a cura, ela não é 100%. Eu acho que a gente vai sempre carregar as nossas cicatrizes, sabe? Eu não acho que a gente tira elas, arranca. Não, o que aconteceu e vai vir aprendizado. Então, eu viro cicatriz quando aquilo vira aprendizado e você, inclusive, se torna quem você é. Você volta pra casa, volta pro seu coração, justamente porque você passou por aquilo. E eu acho que essas cicatrizes nos lembram, sabe? De onde a gente veio. E quando eu digo de onde a gente veio, eu não estou dizendo de um lugar. De onde a gente veio é uma coisa muito mais profunda, é do tipo assim, eu sei a minha capacidade de fazer mal para mim mesmo. E é essa cicatriz que me lembra todos os dias de ser melhor para mim mesmo. Eu sei a minha capacidade de ser meu próprio hater, ser meu pior hater. Por isso que hoje eu sou o meu melhor amigo. Todos os dias um pouquinho mais para me tornar cada dia melhor. É a minha falta de capacidade de amar, eu conheço ela, é por isso que hoje eu me amo todos os dias um pouquinho mais e eu faço um pouquinho de cada vez, mas eu faço o que eu dou conta. De vez em quando eu erro, de vez em quando eu não me amo, eu me abandono, eu fico querendo agradar os outros, mas essa cicatriz me lembra justamente para eu falar, opa, vou voltar. Tô me abandonando, entende? A cicatriz é como se fosse um sinal que fica na gente do tipo, eu conheço o que é aquilo e eu não quero mais. Agora eu quero isso. Pra gente nunca esquecer como a gente se sentiu. Então, a gente começou a falar de trabalho e fomos pra causa raiz de tudo, né, gente? A causa raiz de tudo nessa vida tá no nosso coração. Né? O resto só tá externalizando aquilo que a gente é aqui na Terra. Mas tudo, no fundo, é sobre você. E tudo, seu grande propósito nessa vida é ser quem você é se conhecer para conseguir ser quem você é. Se desapegar disso tudo, sabe? Assim, desse olhar para fora, porque o olhar para fora é o nosso ego distorcido. Né? O nosso ego serve para nos proteger, para proteger nossa essência, dar um contorno, um limite ali, para justamente as pessoas não invadirem e você não se abandonar. Mas quando o ego distorce, ele entra pro comando, aí
ele começa a criar uma prisão mental para você mesmo. Você cria a sua própria prisão mental, quando você quer agradar os outros, quer competir com todo mundo e acha que a vida é uma grande corrida, né? E, sinceramente, a gente não vai embora nem junto, né? Dessa vida, eu fico me perguntando, a gente corre tanto, a gente compara tanto. Será que no final, quando a gente for embora e tiver essa consciência assim, quem foi já foi? Quem tá lá na Terra tá lá, seguindo a vida, assim tem que ser e tá tudo certo. E você ficou competindo com todo mundo. E no final você ficou frustrado com você mesmo, porque você falou, caramba, a jornada era eu comigo, né? Perdi um tempão. Preocupei com o outro e não fiz aquilo que eu mesma me propus fazer. Que no final é a gente que propõe. A gente não vem nessa jornada passear. Passear faz parte dela, a diversão, a felicidade, a alegria, tudo faz parte. Mas você se propôs a alguma coisa. Você precisa ser você para alguma coisa que cada um vai ter que descobrir. Ninguém vai chegar para você e dar a fórmula mágica, a chave mágica. Sai dessa. Inclusive, a gente gasta muito dinheiro atrás da fórmula mágica porque a gente não quer fazer o trabalho inteiro. De procurar a sua chave mágica que está dentro de você. Que você vai descobrir só quando você for você. Você vai destravar dons, talentos, você vai destravar potenciais que vão virar potência, porque você está se propondo a ser você. Mas só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer o seu trabalho. Inclusive, as pessoas que entregam aqui o servir para autoconhecimento, a gente está ajudando vocês. A gente não está fazendo por vocês e a gente não vai fazer por vocês. E quem vende isso, não acredita, porque não é verdade. Ou acredita se quiser, você é livre também. Mas assim, a gente só asfalta o caminho porque a gente conseguiu já caminhar um pouquinho para dizer, vem gente que dá, vem que dá. A gente asfalta para ajudar. A gente traz a misericórdia das pessoas verem porque outras pessoas também fizeram a gente ver. A gente não chega onde a gente chega sozinho, não. Eu tive muitos mentores, maravilhosos inclusive. E todos me ajudaram a enxergar em mim o que eu não enxergava, na vida o que eu não enxergava, em várias coisas o que eu não enxergava. Essa é a maior função das relações. Que a gente ajude uns aos outros a enxergar, porque essa é a maior misericórdia que existe. Se o outro não enxerga, ele nem pode escolher. Ele é só refém daquilo que ele conhece. Ele está dentro da gaiola que ele mesmo criou na mente dele. E você está falando, sai daí, eu consegui sair. Vem cá, vou te mostrar. É por isso que a gente vem aqui falar. É por isso que a gente entrega o nosso servir. É por isso que a gente faz o que a gente faz. E você vai descobrir qual é o seu. Se hoje você não está satisfeito, está confuso ou não sabe, você vai descobrir. Só que você precisa se colocar nessa jornada. E lembra disso, que muito sabiamente o Joel trouxe. O trabalho devolve. Ele devolve, o trabalho interno, ele vai devolver você para você mesmo. Ele vai devolver a sua vida para você mesmo, porque a sua vida tá por aí. Sei lá quem tá cuidando da sua vida, porque às vezes a gente sai tanto do nosso lugar que outras pessoas cuidam da nossa vida. E a gente tá cuidando dos outros também. Então assim, não tá ninguém cuidando da sua vida, e tá um mais perdido que o outro, e tá um mais atrapalhado que o outro, e é um caos generalizado. Então o trabalho interno, ele devolve a vida nas suas mãos. Você senta no lugar, você recolhe sua vida de volta e deste lugar você decide o que você quer fazer. Não à toa, Jesus era a primeira coisa que ele perguntava para as pessoas, o que você quer? Ele não chegava e falava, você precisa disso, você disso. Não, o que você quer? Porque ainda que ele soubesse, ainda que ele lesse o campo e entendesse exatamente o que a pessoa precisasse, ou ainda que ele lesse o comportamento dela, ainda que tivesse uma mediunidade, uma espiritualidade, para ele ter uma visão assim, macro, ele não era arrogante. Ele não agia pelo ego dele. Não se achava melhor que as pessoas por ser quem ele é. Ele só era. Quem é luz sabe que é luz. E Jesus sabia que ele tinha os desafios dele. Ele ia para o monte, ficava lá 3 dias orando. Ele tinha os desafios dele, gente. O que é o deserto? O deserto é isso. O deserto é uma simbologia para você fica perdido, você enfrenta a sua sombra, você quer fugir, você tá sozinho, ninguém te entende, você tem medo, você acha que ele não tem comida, você passa fome, você fala, meu Deus,
Não sei o que eu vou fazer. Tô perdido. Mas ali é um processo que você tá tirando do seu coração esse tanto de capa que você vestiu, que você tinha que ser, que você tinha que fazer, que você tinha sei lá o quê. Você vai tirando essas camadas, vai arrancando pra você falar, nossa, quem eu era depois disso? Tanto de coisa que eu julguei em cima de mim, que julgaram em cima de mim. Isso é um resgate, gente, que não é simples, não é rápido. Você vai fazer isso a vida toda a gente vai se desprender do ego. A vida toda é uma jornada de independência, de ser cada vez mais você, cada vez melhor você mesmo, cada vez você se conhecer mais. Ai, porque eu preciso ser melhor que o outro? Não! É porque dá pra ser mais, quanto mais você amplia, mais luz você sustenta. Quanto mais luz você sustenta, mais perto você tá da fonte. Imagina Deus como uma fonte de luz assim, absurda, inexplicável, infinita, ilimitada, aquela coisa assim. Imagina a fonte de luz mais brutal que você imaginar. Imaginou? Se você não tiver capacidade de sustentar a luz, você não se aproxima daquela luz. Que a luz pode cegar, que a luz pode te desorientar, que você não está com a capacidade interna. Quando você vai curando seu coração, entrando num processo interno, gente, você se aproxima da luz e a luz não te cega, que você consegue sustentar luz. Você se reconecta àquela luz. Mas só existe reconexão da luz se você seguir uma jornada interna. Então o trabalho te devolve, ele te devolve a vida para você, ele te devolve essa reconexão. De onde você veio? Para quem acreditar. E para quem não acreditar, ele vai te devolver paz. Ele vai te devolver amor próprio. Ele vai te devolver um posicionamento nessa vida. A capacidade de dizer não, de colocar limite, de ser mais confiante. Ele vai te devolver fisicamente também. Então, é maravilhoso, né? Para quem escolher, sigam essa jornada, porque vale muito a pena. Muito a pena. Todo o desconforto, toda a dor, todo o medo, todo o processo que você vai viver, incrivelmente você vai olhar para isso depois e vai falar, incrivelmente valeu a pena. Você vai passar dores, você passa desconforto, você fala, minha Nossa Senhora, e você olha pra isso e fala, gente, não é que valeu a pena? É incrível. Você fala, gente, como é que eu tô falando que valeu a pena, sendo que eu tava lá um tempo atrás, assim, pelo amor de Jesus, o que tá acontecendo? Tô morrendo, você acha que você tá morrendo, que sei lá, sua vida acabou. E depois você tá lá agradecendo, porque você entendeu que o desafio fez parte, te fez quem você é hoje. Se você não tivesse passado tudo que você passou, você não seria quem você é hoje, você seria quem você era. Uma falta de paz absurda. Um ego enlouquecido que só quer saber de comparar, de falta, do falta e eterna insatisfação. Ai, gente, eu sei muito bem o que é esse lugar. Ai, quem escolher sair dele vai ver que dá pra ser diferente, né? Quem já conseguiu entrar mais nessa jornada, a gente volta para dizer para quem quiser, dá para ser diferente. Gente, quando Jesus trazia o evangelho, o que significa a palavra evangelho? Se não me engano, ela vem de origem grega e ela significa boa nova, boa notícia. Jesus estava tentando tirar as pessoas desse controle do ego delas para falar, gente, dá para ser diferente, vamos. Olha os meus ensinamentos, olha como eu sou. Escuta as pessoas para onde eu trouxe os meus ensinamentos, porque essas pessoas estão trazendo para vocês consciência para vocês saírem do ego. Mas ele ia fazer por nós? Não. Ele não veio nem fazer por nós no passado e nem vai fazer agora. Ele veio para dizer, tá aqui o caminho, tá aqui os ensinamentos, pega isso e aplica, vai aprender, vai ser você. Porque quando ele dizia quem tem olhos que veja, ele não falava, ah, não, claro, você não gostou de mim, peraí que eu vou me adaptar aqui, vou ser diferente pra eu não te incomodar muito. Ah, ele fazia isso? Não. Ele falava, quem tem olhos que veja, ele queria dizer, eu vou ser o que eu quiser, porque eu sou o que eu sou. O que eu sou. O que você faz com essa informação, o problema é seu. Ah, eu não gosto de você. Ai, tá bom, gente, se afasta. É simples. Se você não gosta de alguém, se afasta. Ah, eu não dou conta de conviver com fulano. Diminui a frequência. Conversa menos. Fala, ai, é porque eu tô passando um processo aqui, depois a gente... Porque depois você vai conseguir retornar. Você retorna. Porque num primeiro momento, às vezes a gente tem que afastar pra dar uma organizada, depois a gente volta. Entende? E Jesus não falava assim, é claro, pode deixar que eu vou ser exatamente como vocês querem. Ele falou isso. Ele respondia o quê?
Eu sou o que eu sou. Quem tem olhos que veja, ou seja, quer ver, quer aceitar, quer acreditar. Ai, não quer? Gente, ó, segue o baile. Segue o baile, porque a dignidade dessa vida é cada um viver a sua própria vida do jeito que tiver a fim de viver, porque no final a conta que você vai prestar é com você mesmo. Então ninguém tem que te dizer nada. A gente traz oportunidades e convites para quem quiser enxergar e justamente trazer clareza para a sua vida. Ah, mas eu não quero, eu não acredito. Ai, tá bom, você é livre. Siga a sua vida do jeito que você quiser, tá tudo certo. Mas a única coisa boa vai ser: você viu tudo que você tinha que ver. Isso a gente não vai poder falar, chegar na nossa própria... que a gente vai prestar conta pra gente mesmo. A gente não vai poder dizer pra gente: eita, mas não vi. Eu posso ter escolhido não ver certas coisas, mas eu vi tudo que Deus quis me mostrar, né? E, gente, tirem as pessoas do lugar de perfeição, né? Eu trago educação emocional pra vocês, eu falo sobre isso porque segui uma jornada, porque estudei, mas não me coloco no lugar de perfeição. Eu também tenho problema com o meu ego. Porque se eu não conhecesse essa dor, eu falaria com vocês de um lugar vazio, de um lugar de quem não passou, não sentiu na pele a dor que é, o desafio, o desconforto que é. Então, quando eu falo com vocês, é desconfortável? Eu sei que é. Eu não falo de um lugar, ai, claro, não, gente, é muito tranquilo, tá? Venho muito tranquilo. Não. Eu falo de um lugar, eu sei, mas dá para superar. É justamente essa boa nova, gente, trazer o evangelho, trazer a boa notícia, a boa nova é, gente, tem a luz no fim do túnel. Se acalma, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que tudo, mas vai dar certo. A gente tem que falar, porque às vezes a pessoa tá num processo e ela se vê sem esperança, entende? E nenhum desafio é dado para ninguém que a pessoa não dê conta. Jesus não tratava ninguém como coitadinho. Não trate as pessoas como coitadinho. Eu não trato ninguém que me assiste aqui com coitadinho. Eu não sei o que você passa. Pode ser uma coisa, né, uma dor absurda. Você não é coitado. A sua dignidade é ser um ser humano e viver a sua vida e dar conta dos desafios que a vida te ofereceu, que você mesmo criou para si mesmo. Você dá conta. Você precisa de ajuda? Busca ajuda. Tem que ter humildade, né, gente? Quando a gente acha que precisa de ajuda, busca ajuda. O que você dá hoje? Conta com seus recursos. Busca ajuda. Eu não cheguei até aqui sozinha. Cheguei com Deus, com a minha fé, com a espiritualidade, com várias coisas, com a minha jornada, com a minha própria trabalho e com várias outras pessoas que me ajudaram. Com conhecimento de outras pessoas, com visões de outras pessoas, com diagnóstico e ferramentas de autoconhecimento. É isso aí. A vida é isso aí, gente. A vida é isso aí. As pessoas nos ajudam. Que bênção. Que alguém percorreu o caminho, já tá lá na frente e pode me falar. E que bênção que alguém pode me trazer uma visão de uma coisa que eu nem tinha pensado. Não há nada nessa vida que a gente não possa aprender, a não ser que a gente acredite nisso e a gente se limite. E não há nada, e não há tanto que a gente não saiba, que a gente não possa aprender, mas eu aprendo absolutamente todos os dias. Com as pessoas da minha vida aqui, com as redes sociais, com as coisas que eu participo, com os cursos que eu participo, até com as viagens que eu faço. Que a gente aprende sobre cultura, sobre história, entende um pouco sobre comportamento humano. O comportamento humano está em tudo. E tudo está no nosso comportamento. É tudo um som. Estamos em tudo e tudo está em nosso som. Influenciamos tudo e tudo nos influencia. Então a gente está aqui para contribuir e crescer. Se a gente entra num lugar de, o outro tem que me amar. Porque eu tenho que ser perfeito. Porque eu tenho que agradar, então eu falo do jeito que vocês querem. Aí eu faço as coisas do jeito que vocês querem. Eu fico com medo de desagradar. Não tem medo nenhum. Eu não gosto de você, eu sinto muito. Não posso fazer nada. O que eu digo pra quem... Quando alguém fala não gosta de você, sabe o que a gente pode responder pra pessoa? Cara, então segue sua vida. Não perca o seu tempo comigo. O seu tempo é muito precioso pra você perder comigo. Nós temos que nos dar a devida desimportância. Eu não quero ser importante na vida de ninguém. Eu sou importante na minha vida. Porque no final sou eu comigo mesma me encarando e falando, eita, e aí, o que a gente fez nessa vida? Eu sou importante só para mim. Para mais nenhum outro ser humano, eu devo ser importante. Eles são importantes para si. Você é importante para você. Você é a pessoa mais importante desse mundo para você. Cuide de si. Cuide da sua vida, porque no final é você com você.
Ah, não vai ter. Ai, mas você não vai chegar lá no final e falar, mas fulano, mas o governo, mas sei lá o quê. É você com você, e aí? Acabou. E aí? Não tem mais nada do que você reclamou, do que você culpou, do que você fugiu. E aí? Gente, é o que eu falo, a espiritualidade não é fofa. Isso também foi uma crença que eu tirei, porque eu achava assim, luz é só ser fofinho. Não, luz revela. Sabe por que a gente tem que desagradar as pessoas? Porque a gente tem que falar o que tem que ser dito. Quer dizer que eu falo da verdade absoluta? Não. Eu falo do que eu vivi e do que eu acesso, e isso me ajuda, e isso vai ajudar outras pessoas. Vai ajudar quem tiver que ajudar. Não, não é a verdade absoluta. É alguma coisa que vai ajudar alguém. E outras pessoas vão falar sobre outras coisas que vão ajudar outras pessoas, inclusive a mim, entende? Não é sobre verdades absolutas, não existem verdades absolutas. Cada um segue a sua caminhada, o seu processo interno, e usa os sinais, e usa do que as pessoas, do servir das pessoas, para melhorar a si mesmo. Todo mundo, todos os sinais, tudo nessa vida está contribuindo para a sua jornada de evolução. É tudo sobre você. Porque só sobre você tem capacidade de mudar. O resto você não muda. Seu filho vai ficar com você até certo tempo, depois ele é dono da vida dele. Você é como se fosse um tutor, um mentor do seu filho, uma mentora, uma tutora. E sempre será assim. Você sempre pode aconselhar, mas você não controla. Ele vai ser dono da vida dele, ele vai assumir a liderança da vida dele, você vai desejar que ele seja o melhor líder que ele puder, sabe? Porque quanto melhor eu lidero a minha vida, mais realizado e feliz eu sou. E quanto mais realizado e feliz eu sou, mais eu entrego para o mundo, porque eu só entrego aquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa frustrada, frustração eu irei entregar. Desânimo eu irei entregar. Falta de esperança eu irei entregar. É isso que eu estou alimentando em mim, gente. Se eu sou uma pessoa com mais esperança, se eu sou uma pessoa que eu acredito no crescimento, que eu sou dona da minha vida, é isso que eu vou levar para as pessoas. Você não entrega para o outro aquilo que você não tem. Quem quer entregar o que não tem, vai entregar com condição. Vai falar, eu só te amo se você me agradar. Eu só te sigo se você fizer do jeito que eu quero. Pois a porta da rua é serventia da casa. Eu sinto muito isso, não é ignorância. Isso é uma verdade nua e crua. A gente não tá aqui para agradar ninguém. E eu sei muito bem que o meu trabalho, que a minha fala e que o que eu trago aqui não vai agradar todo mundo. Não vim para isso. E demorei muito para vir. Pensei, refleti, tive muito medo. Porque eu falei, vou sofrer retaliação. As pessoas não vão gostar de mim. Vão me chamar de arrogante como eu vi minha vida inteira que eu era. Só porque eu tinha coragem de dizer coisas que as pessoas não tinham coragem de dizer. Gente, cada um vem com um dom. Que bom que eu vim com esse dom. Porque se ninguém fala, ninguém escuta. E como eu, vão ter várias pessoas que também têm coragem de falar a verdade. Às vezes seu dom é escrever. E você vai despertar as pessoas pela escrita. Você vai escrever poesia, sei lá. Você vai fazer música. Você pinta, você colore. Você, sei lá. A gente não existe só fala, entende? Não existe uma coisa, gente, existe um mundo de oportunidades, infinitas possibilidades. Mas cada um tem coragem de ser o que é. Cada um tem uma energia, uma capacidade, um potencial. Todo mundo foi desenhado. Gigante pela própria natureza, gente. Somos expressão do divino. Cada um veio com um potencial para trazer essa expressão. E talvez eu desconforte vocês e todo mundo que vai me escutar, porque o divino provou para mim mesma que ele não é fofinho. Quando eu me senti culpada, porque nas lives eu falo firme, de vez em quando, o divino me lembrou, mas eu provoco tsunami, trovão, relâmpago. Eu não sou fofo. Não, eu sou luz. Luz revela. Eu trago aquilo que a pessoa precisa. O remédio que ela precisa de vez em quando vai ser amargo mesmo. Porque eu tenho os meus próprios remédios amargos. Se serve de consolo para quem fica com raiva, eu tenho os meus próprios impactos. Eu tenho vários remédios amargos que eu mesma me dou de vez em quando com as consciências que eu acesso e que às vezes as pessoas me dão. Entende? Ninguém é perfeito, ninguém é fofinho. Gratiluz, sai dessa conversa de gratiluz. Sinto muito ser ego, gente. O ego coloca nesse lugar, não, claro, eu sou um ser de luz, eu sou perfeito, não, agora eu vou viver de luz, de flores. Não, a gente tem essa parte, assim, que é uma parte que de fato a gente gosta da beleza, do contato com a natureza. Eu tenho essa minha parte também. Mas quando eu tenho que falar sério, eu tenho que falar sério.
Quando eu tenho que acordar as pessoas, eu tenho que acordar, entendeu? Quando vem a energia e fala, agora você precisa dizer a verdade no e cru, porque o outro precisa falar, opa, eu preciso sair desse ego que eu tô aqui. Que enquanto eu ficar aqui eu ficarei. Eu ficarei porque eu não posso sair, não. Eu ficarei porque eu estou escolhendo ficar. Então, gente, olha o quanto Deus é maravilhoso. Cada pessoa é uma expressão divina. Então, todo mundo que a gente conhecer nessa vida vai ser um pedacinho do divino. Uma parte de uma face de Deus que a gente talvez não conhecesse. Então, olha o tanto que a luz é ilimitada. É a gente que fica limitando, porque Deus é conforme eu acho que Ele é. E Ele não pode ser nada diferente disso. Ele está tentando todos os dias te mostrar que Ele não é limitado. É seu ego que é limitado. Deus é ilimitado, gente. Ele é ilimitado. A gente nunca vai saber exatamente, conseguir defini-lo. Quem definiu o ego, Deus não se define. Ele fala não. As pessoas que abrem o coração, eu trago uma energia diferente, eu trago uma consciência diferente, eu expresso quem eu sou através delas de uma forma diferente, porque eu quero que as pessoas tenham certeza do quão ilimitado eu sou. Que isso é só o ego, para que elas entendam que é só o ego delas, que eu não sou ilimitado. Entende? Então, assim, comece a andar por essa vida reparando as pessoas nesse aspecto. É interessante andar por a vida assim. Não é sempre que eu consigo, mas de vez em quando eu fico tentando me policiar para olhar com esse olhar. Se essa pessoa é uma expressão de Deus, como é que Deus está se expressando aqui? Como é que Deus se expressa na natureza? De várias formas, né, gente? Várias coisas, vários jeitos. Tem hora que um vendaval, tem hora que uma brisa leve. E Ele é tudo isso e muito mais. E não queira definir, Ele não é só brisa, Ele não é trovão. Ele é brisa e trovão e é muito mais que você possa imaginar. E você só vai sustentar essa luz, reconhecer essa luz, se você sustentar em si. Gente, a gente só reconhece Deus se a gente reconhecer a frequência. Quando Jesus queria dizer, aliás, quando Ele disse, o reino está dentro, eu interpreto como, isso é a mesma frequência. Deus está dentro de você. Ache Deus, encontre essa frequência. Você vai encontrar, você vai saber. Vai te dar uma pista, outro dia eu falei isso na live. A pista é, você vai encontrar a vida. Deus traz vida. Deus traz amor sem condições. Deus traz uma alegria que você não sabe nem explicar. Você não sabe se ri ou se chora. Porque você se emociona com o tamanho da grandeza, mas você também se entusiasma com o tamanho da alegria e você não sabe nem explicar isso. Se você tivesse que explicar isso para os outros, você não faz ideia de como explica. Você fala, Deus se sente. É real, isso é muito real. Deus se sente, Ele ama a frequência, a luz se sente, a luz não se explica. A gente traz consciências para facilitar a compreensão, para acordar o ego. A consciência, ela não é para explicar a luz, gente. A consciência é para tirar o ego do comando. É para pegar assim e falar, dá uma, entendeu? Sobe um pouquinho a cabeça. Noção aí que você tá afogado por causa do seu próprio ego, que tem luz aqui. Tem luz aqui. Tá disponível, mas você tem que querer fazer isso. Ninguém vai fazer por você, entende? Então, isso é muito legal, sabe? A gente reconhecer Deus, porque a gente anda por essa vida também. A partir do momento que eu reconheço essa frequência em mim, eu reconheço no outro. Então você vai começar a perceber o que vem do ego e o que vem de Deus. E a gente não é perfeito, vai ter hora que vai vir coisa de Deus e vai ter hora que vai vir coisa do ego. Então você vai ter que usar o seu filtro interno para aproveitar mais o que é de Deus e menos o que é do ego. Entende? Então não coloca as pessoas em pedestal, gente, não existe um pedestal. Não existe. Não é porque a pessoa acessa Deus, não é porque a pessoa conhece a frequência de Deus que ela é Deus. Ela não é Deus, ninguém é Deus. Acabou. Corta isso da sua vida. Ninguém é Deus. Ninguém senta no lugar de Deus, a não ser que você queira. Aí você é livre também. Quer colocar as pessoas no lugar de Deus, coloca. A de Deus, gente, então as pessoas são só imperfeitas. É uma luta contra o ego diário. Todos os seres humanos nessa vida, nesse planeta, que estão vivos aqui, estão lutando contra os seus próprios egos. Tá todo mundo na jornada, todo mundo tem sua bagagem. Não é ninguém assim com a vida. Porque saiam dessa ilusão de que a vida de fulano é ótima. É o que ele mostra, gente.
Aqui nas redes sociais tá cheio de gente só mostrando coisa boa, não quer dizer que... Às vezes isso é 1% da vida da pessoa, a vida da pessoa tá lá toda atrapalhada. Mas ela quer mostrar isso. Porque ela tem que ser vista, ela tem que sustentar, sabe por quê? Porque ela tá presa no ego dela, ela precisa agradar os seguidores dela, porque senão ela vai perder os seguidores. Por isso que a gente tem que entrar nessa vida, não preocupado com o que o outro pensa sobre nós. Ai, vai perder seguidores, que perca! Gente, Deus é abundante, Deus é limitado. As pessoas que tiverem que vir, elas vão vir. Essa certeza que a gente vai criando em nós. As pessoas que tiverem que ouvir, elas vão ouvir. Então não estou preocupada. Tem gente que realmente não é para ouvir. Que ela está em outro momento, porque tem que ser outra pessoa, com outra energia, com outra forma de falar. Porque talvez se ela me escutar do jeito que eu falo, Deus não consegue entrar. Ela precisa talvez de alguém mais suave, uma brisa. E tá tudo certo, Deus é tudo. Entende? Eu não tô num lugar, e ninguém deveria querer esse lugar de, ai não, eu que vou resolver o problema do mundo, eu vou ser a salvadora. Deus que me free. Ninguém é salvador, cada um. Deus que me livre, é cada um que se salva. A gente tá aqui para pavimentar a estrada pros outros. Mas cada um, ó, com as suas perninhas, com o seu carro, com sua moto, do jeito que você quiser. Mas você caminhando. É você fazendo o trabalho interno que é seu, só seu. Entende? Então acho que isso tira um peso de nós, porque a gente vive, por que a gente nas redes sociais tá tão preocupado em ser o que o outro quer que a gente seja? Por isso que as pessoas performam. São duas responsabilidades. Quem é um influenciador e faz isso porque quer manter o seguidor, então ele age conforme o seguidor quer que ele seja. Ele mostra do que a gente dá atenção. Agora, se você só dá atenção pra coisa boa, no sentido assim, coisa superficial, você não quer saber se o outro tá com problema, se não tá. Você não quer saber de autoconhecimento, você não quer saber de nada. Você quer saber, sei lá, de bolsa, de jogo, de sei lá o quê. Mas é isso que você vai ter, que é isso que você tá dando atenção. Entende? E nós também temos que olhar pra nossa responsabilidade. O que eu tô dando atenção? O que eu tô dando atenção vai crescer na minha vida e no coletivo. Que a transformação do mundo não acontece, que vai chegar alguém e vai, pronto, resolveu todo mundo. Cada pessoa vai fazer a sua jornada interna, vai transbordar mais do que é hoje, e assim o mundo se transforma. Assim que as coisas se transformam. Nós temos responsabilidade por aquilo que consumimos, e o influenciador vai mostrar o que a gente quer. Se a gente fica ameaçando o influenciador, falando, eu não vou te seguir se você não fizer a minha vontade, a gente também está participando do que a gente não gosta de ver, do que a gente talvez está cansado de ver. Somos líderes, né, gente? Senta na sua cadeira e faça suas escolhas. Ai, mas eu não vou mudar o mundo. Mas se todo mundo pensar assim, o mundo nunca vai mudar mesmo, não. Mas se eu pensar que eu sou o mundo, da minha parte aqui, ó. Eu, umzinho, olha a importância. Eu, umzinho, posso fazer e eu sei que eu tô contribuindo. Eu sei que eu vou influenciar o externo e quem sabe várias pessoas vão fazer parecido comigo porque elas vão se inspirar. Gente, muita coisa nesse mundo não teria mudado se um não tivesse feito, os outros falado, nossa, que legal, vamos fazer também. Muita coisa boa é propagada também. Não é só coisa ruim que é propagada. A gente escolhe o que a gente quer propagar no fim do dia. No fim do dia é isso. Cada um escolhe aquilo que quer. Então se perguntem hoje, o que eu quero da minha vida? E olhe para suas escolhas, tá te aproximando ou tá te afastando. Então é isso, gente. Essa live foi mais rápida. Normalmente eu faço ela meio de meia, mas hoje eu quis fazer de manhã porque meio dia eu tenho compromisso. Amanhã eu volto fazendo ela aí no mesmo horário de meio de meia. Espero que, como diz o mestre, quem tem olhos que veja. Se serviu para alguém, muito que bem. Se não, eu sinto muito, siga a sua vida e encontre o seu caminho. Porque você não precisa me seguir, você não precisa acreditar, você não precisa nada. Mas encontrar seu caminho seria bem legal. Então, bom dia pra vocês, que seja um ótimo dia pra todo mundo e amanhã a gente volta. Amanhã eu volto, quem quiser, meio de meia, esteja aqui comigo. Tchau, gente!